Soluções Criativas, conversando com o Mário Shingaki sobre o livro Desacelera Mundo. Eu achei muito interessante a ideia, dá vontade de parar o tempo, o que o tempo disse para o tempo, para, calma, calma, calma. Antigamente eu andava pelas ruas de São Paulo assim a milhão, a milhão. Eu não gosto de carro, então eu ia sempre a pé a milhão. De uns anos para cá eu falo, para que correr tanto? É muito mais legal, e aí a cidade começou a ficar muito mais bonita. Tenho visto um monte de passarinhos novos que eu nunca tinha visto, tenho visto árvores lindas que eu nunca tinha visto. Então, quando a gente está muito acelerado, a gente deixa de curtir o belo e passa a curtir o óbvio. E o óbvio é muito chato. É isso, Mário? É isso mesmo. E é interessante que quando você fala desses tempos que a gente andava, há um resgate, evidentemente, há uma tentativa disso nas grandes cidades, né, mas isso ainda é muito pouco. Né? E quando você falou do carro, por exemplo, eu abordo isso no livro, quer dizer, hoje a tecnologia produz carros que correm tanto e você pergunta, vai correr aonde? Né? Na cidade de São Paulo, acho que não vai dar. Né? Tá? Há 3 dias atrás eu vi uma notícia na imprensa dizendo que o brasileiro, em média, ele sai de casa às 6 horas para trabalhar e volta às 23 horas. E no trânsito, para ir e voltar, ele tem uma média de 5 horas. Você demora 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Então eu faço uma pergunta, como que você consegue ficar tanto tempo fora, querer andar de carro, né? E qual é o tempo que você tem para o lazer, para você fazer exercícios, andar no parque? É quase que impossível isso, né? Porque se você tem todo esse tempo se preocupando com o trânsito, com um monte de coisa, com correria, vai sobrar muito pouco tempo para você se divertir, para ficar com a família. Então isso que você contou, realmente para a gente que já passou por isso, é uma pena que poucas pessoas, vamos dizer assim, se dão o luxo de poder fazer isso. Né? Mas a minha proposta é tentar fazer, por que não? Né? E um dos pontos interessantes é até, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Né? Quer dizer, é uma coisa que a gente sempre tem que se pensar se vale a pena ficar tanto tempo na empresa e se a gente vai estar sendo produtivo. É essa a minha crítica. Né? E aí eu concordo com você, Mário. Outro dia eu fiz uma palestra sobre comunicação e eu passei bastante tempo da palestra dizendo que a maior parte de um dia profissional a gente está consertando erros. E poucos minutos, poucas horas, a gente está indo para frente. Geralmente a gente está consertando coisas mal feitas, atendimentos telefônicos mal feitos, e-mails mal redigidos, reuniões prolixas e longas. Então me dá a sensação que no mundo corporativo, sim, a gente vai pouco para frente, a gente fica sempre falando o que foi feito, consertando coisas erradas. Então pense, faça bem feito pela primeira vez e faça rápido. Então essa perda de tempo hoje, eu acho que é um grande desperdício. O mundo já ia ficar mais calmo se a gente não tivesse que refazer tantas coisas. É isso mesmo, eu concordo. E se você pensar, né, emendando ainda o que eu falei anteriormente, Thaís, em relação à jornada de trabalho, é uma proposta que depende de todo mundo. Então você tem que fazer uma corrente. Né? Eu acho que uma dica que eu dou para os internautas aí, que assistem muito ao nosso programa, é você negociar isso. Né? No meu sonho, no meu mundo ideal, é a gente parar e começar a inverter. Por isso que o subtópico do livro, além de Desacelera Mundo, é na contramão para viver bem, né? Quer dizer, a gente tem que estar na contramão para viver melhor. E o que é essa contramão? É você negociar o horário de trabalho. O mundo ideal é você trabalhar não de segunda a sexta, mas descansar e aproveitar de segunda a sexta, que são 5 dias de semana, né? E trabalhar no sábado e domingo. Como isso ainda não é possível, a gente tem que pensar em reduzir a jornada de trabalho negociando. E uma das propostas não é que você vai deixar de trabalhar, não é isso. A produtividade pode ser a mesma. Mas, por exemplo, você trabalhar mais em casa. Né? A gente já sabe que tem muita gente que já está incentivando isso, mas que se você parar e se você for o patrão, provavelmente você não vai deixar seu empregado trabalhar em casa. Né? Então já tem esse problema. Mas se você parar para pensar, a gente também já viu que em termos de produtividade está comprovado que a pessoa em um outro tipo de ambiente, às vezes em casa, com a família, ela pode estar mais sossegada, sem o trânsito, em poucas horas, o que ela faz em 2 horas equivale a 4, 5 horas no ambiente de trabalho. Né? Isso é uma coisa quase que comprovada. Né? Então essa é uma das propostas, não tem dúvida que nós vamos ter que mudar o horário de trabalho, não é possível que ficar
300, 400 quilômetros de trânsito de São Paulo, que agora cada vez os números são recordes, né? Toda semana tem um novo recorde, né? E minha primeira história eu coloco um personagem que eu quis exagerar. Eu coloquei que ele está no trânsito, que naquele dia deu 987 quilômetros de trânsito. Hoje já estou achando que não vai ter graça ler aquilo, porque nós vamos passar essa marca facilmente, né? Tá? Então a sua sugestão é pensar, sair da caixa, pensar no simples e pensar no fácil. Né? Se a gente pensa no simples e no fácil, a gente já começa a desacelerar. É verdade, você tem razão. Às vezes a gente fica pensando, e o mundo hoje ele está voltado a tentar remediar toda essa correria. Então tudo isso é válido, a gente não é contra a indústria automobilística, nós não somos contra nada desse tipo de negócio, de internet, pelo amor de Deus, tudo isso é válido, né? Mas se você parar para pensar, é tudo feito em cima do mais complexo. Então nós temos software que vão ajudar algo que já foi complicado na sua vida no dia a dia, né? Então tudo isso a gente tem que começar a repensar. Quer dizer, hoje, como eu falei, um dia é quase que impensável alguém ficar um dia sem usar o celular, né? Mas eu garanto que se você ficar um dia sem o celular ou um dia sem entrar no computador, você vai ser feliz do mesmo jeito, né? A pessoa não vai morrer. Eu nunca vi ninguém morrer porque não usou o celular um dia, né? São coisas simples dessa maneira, né? Tá certo, né? O meu filho perdeu o chip do celular. Aí faz um mês que ele perdeu. Eu falei, garoto, você não vai consertar? Ele falou assim, estou tão feliz sem celular. É exatamente o contrário. Quer dizer, os jovenzinhos hoje em dia têm inclusive uma pegada aí que eles vão nos restaurantes, eles vão nos bares, colocam no meio da mesa os montes de celulares e o que primeiro atender o celular paga a conta. Ou seja, eles também estão vendo uma corrente dos jovens de usar menos, de depender menos, de tentar resgatar a convivência, os valores. Soluções Criativas, conversando com o Mário Shingaki, Desacelera Mundo. A gente break e faz mais um bloco sobre esse assunto interessante para final de ano, 2013 acabando, 2014 começando. Vamos desacelerar um pouquinho? Eu acho que é fundamental essa dica.